目で判定するのは難しいから、分度器を使って測りましょう. Como calcular apenas com o olho é difícil, calcule usando um transferidor. Vocabulário. Me. Olho. Hantei suru. Isso aqui, pessoal, pode significar dar um veredito, por exemplo. Criar um veredito. Pode significar fazer um julgamento, fazer o julgamento final. Sabe que você quer criar uma resposta final para uma questão? Essa palavra hantei significa exatamente isso, julgamento, veredito. E a gente vai entender qual foi o sentido que foi aplicado aqui, tá bom? A gente tem muzukashi, é um adjetivo que significa difícil. Bundoki, transferidor. A gente tem tsukau, utilizar, usar. A gente tem hakaru, que significa calcular, medir, pesar, tá bom? Então, todos esses sentidos vão ser carregados pelo hakaru. Pessoal, eu vou começar falando desse final aqui, ó. Bundoki o tsukau significa utilizar o transferidor, ok? Então, a partícula o está atribuindo aqui o objeto direto. Bundoki o tsukau, utilizar o transferidor. Só que esse bloco, estudar o transferidor, ele está sendo usado para qualificar o cálculo. Então, hakarimashou vem do hakaru, que é calcular, medir. Ele está nessa forma mashou, que é a forma de convite, é a forma de sugestão, é a forma de pedido. Vários usos dessa forma mashou. Nesse sentido, é exatamente essa forma de convite. Então, vamos calcular. Hakarimashou. Como vamos calcular? Vamos calcular de que jeito? Bundoki o tsukate, usando o transferidor. A gente podia entender essa forma T como frases em sequência? Vamos usar o transferidor e então calcular. Poderia, não sei. Mas o que o contexto passa pra gente aqui? Ele passa pra gente que ele vai fazer o cálculo usando o transferidor. Então, esse bloco, Bundoki o tsukate hakarimashou, é vamos calcular usando o transferidor, tá bom? Então, a forma como se calcula é usando o transferidor. Essa é a forma T. E aí a gente tem o primeiro bloco. Me de hantei suru. Pessoal, um dos usos da partícula D é demonstrar a ferramenta que se faz uma ação. Julgar, dar o veredito com o olho. Um dos usos da partícula D é demonstrar a ferramenta com que você faz alguma coisa. Por exemplo, futon de neru, dormir com o futon, que é um colchão tipicamente japonês. Então, eu estou usando o meu futon para dormir. Por exemplo, o hashi de taberu. Então, usar o hashi, os pauzinhos, para comer. O hashi de taberu. E aqui ele está falando com o olho, me de, aí ele dá hantei suru. Esse hantei suru, apesar dele significar dar essa resposta final, dar esse veredito final, aqui ele está falando em relação a esse problema de matemática que ele aparentemente está resolvendo. Então, na hora da tradução, ficou mais conveniente falar como calcular com o olho. Então ele está falando assim, como chegar na resposta só com o olho é difícil. Então, esse me de hantei suru está sendo exatamente isso, chegar na resposta usando só o olho. O olho é a minha ferramenta, por isso que meu olho está sendo representado pela partícula D. Então, olha só, hantei, veredito, julgamento, resposta final, como ele foi traduzido, né? Ele foi traduzido como calcular por opção do falante, por opção do tradutor, para ajudar na nossa tradução em português. Mas o sentido da palavra não se perde, que é dar essa resposta final. E aí a gente tem a partícula wa, que indica o tópico da ação. Mas esse é um detalhe importante. Quando eu quero falar que o tópico da minha ação é um substantivo, como por exemplo, Oka-san wa, Suzuki-san wa, Sensei wa, são todos substantivos. Eu vou colocar o a direto. Mas quando eu quero falar que o tópico da minha ação é um verbo, calcular com o olho, eu preciso da partícula no para ligar no a. Então, eu não vou falar o verbo e direto o a. Por exemplo, alguém pergunta para você sobre os seus hábitos. Um exemplo, como são os seus hábitos? Aí você diz, no que diz respeito a comer, e aí você diz, taberu no wa, quanto a comer, perceba, eu coloquei taberu no wa. Eu não coloquei taberu wa, porque verbo precisa da partícula no para se ligar à partícula wa. Tá bom? Então esse é o motivo desse no tá aqui. Então o que ele diz sobre calcular com o olho? Calcular com o olho é o quê? Muzukashi, difícil. Então, esse difícil está sendo mostrado aqui, é um substantivo comum. Então, calcular com o olho é difícil. Me de hantei suru no muzukashi. E aqui, esse kara serve para dar a ideia de motivo. É um dos usos do kara, demonstrar causa. Então, como calcular com o olho é difícil? É o que ele fala aqui.
O motivo de eu usar um transferidor para calcular é porque porque calcular com o olho é difícil. Então, vamos passar a frase de vez. Mede hantei suru no wa muzukashii kara, bundoki o tsukate hakarimashou. Como calcular com o olho é difícil, calcule usando o transferidor. Vamos calcular usando o transferidor. Espero que tenha ficado claro.